Começando o podcast da FENIG, a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, e trazendo para vocês personalidades que fazem a história, a cultura, a vida desse município maravilhoso da cidade-mãe da Baixada Fluminense, que é Nova Iguaçu. Hoje, na conversa aqui com o presidente da FENIG, o Miguel Ribeiro, nós estaremos conversando com o Moduan Matos, escritor, poeta, personalidade ímpar, né, da cultura de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, da cultura da literatura brasileira, e também o nosso querido Idi Campos, né, escritor também, contista maravilhoso do Aleatórios e de tantas iniciativas fundamentais para a cultura de Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro e do país. A gente começa essa conversa com o nosso presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, aí, batendo bola com o Moduan Matos e Idi Campos. É isso aí, Ana. Como sempre, nosso programa, né, nosso bate-papo, começa com aquela pergunta básica, trivial, em que tem aquelas curiosidades de saber, Idi Campos, como é seu nome, de onde você veio, o que você faz, o que te motivou a fazer essa opção tão linda, né, pela literatura, sabe? A gente começa a partir do início da década de 80. Meu nome é Idi Marcos, eu sou professor de português e literaturas e tenho pós-graduação em formação de leitores. E a gente começa a luta, né, pela essa questão da literatura na Baixada Fluminense. Você é daqui de Nova Iguaçu mesmo? Sou de Nova Iguaçu. E anteriormente eu morei um tempo em Belfor Roxo, mas Belfor Roxo era então o quarto distrito de Nova Iguaçu. Então eu sempre fui cidadão iguaçuano, porque quando Belfor Roxo se emancipou eu já morava em Nova Iguaçu. Entendeu? E aí você descobriu que você tinha esse talento. Porque a gente é ligado à questão do movimento cultural no início da década de 80. Fizemos várias atividades culturais e no que tange a questão da literatura, o que eu acho relevante ressaltar é justamente o movimento de poesia que acontecia no calçadão de Nova Iguaçu, no calçadão da Avenida Amaral Peixoto, em que você tinha uma barraca de poesia que vinculava os trabalhos literários dos poetas de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense no início da década de 80. Esse movimento, ele era um movimento que ele acontecia em Nova Iguaçu aos sábados, na parte da tarde, e até o início da noite, mas ele começava dentro de um circuito de literatura independente que acontecia no início na década de 80, que acontecia na Cinelândia às sextas-feiras. Então o movimento acontecia na Cinelândia às sextas-feiras e no sábado acontecia em Nova Iguaçu, né? Contando com o lançamento de vários livros de poetas da região e da cidade do Rio de Janeiro e de todo o Rio de Janeiro, né? Que a gente fazia parte do movimento de literatura, então, no momento, né? E você, Moduan? Fala um pouco pra gente quem é o teu nome, seu nome, de onde você veio, onde você nasceu, como que você se apaixonou pela literatura. É uma longa história, Moduan, a gente sabe, né? Nós sabemos um pouquinho de você, mas os nossos ouvintes quer saber também, vamos compartilhar com eles, né? É isso aí. Bom, o meu nome verdadeiro é Edgar Vieira Matos, né? Mas eu comecei a escrever alguns poemas no tempo que existia o regime militar, né, ou ditadura, como algumas pessoas falam. Para não me envolver o meu nome com o nome da minha família, eu criei um pseudônimo, né? Mas que não adiantou de nada. Há pouco tempo eu vim saber que, pelo Antônio Menezes de Lacerda, lá da Cúria Diocesana, que o meu nome, o meu pseudônimo e o lance de poesia baixadense, estava tudo isso no DOI-CODE, no SNI. Tem um documento sobre isso. Então, essa paixão pela literatura, eu acho que veio da leitura, né? Eu gostava de ler quadrinhos, gibis, né? Na época era gibis. E mais tarde, leitura normal, né? Um Neymar de Barros, um Lobizang Rampa ou um Khalil Gibran.
que eu gostava de ler na época, todo mundo gostava de ler, e mais tarde, de repente, o lado mais romântico, lírico, que é se apaixonar, que é beijar na boca e tal. Aí dá vontade de começar a escrever também, e ler mais e escrever mais, né? Eu acho que o Casimiro de Abreu, por ser um poeta romântico, ele me levou a escrever e conhecer mais poetas, como Drummond de Andrade, por aí. E você é de onde? Nasci aqui em Nova Iguaçu mesmo, ali perto da Praça Santos Dumont, em casa. E... Quer dizer que Nova Iguaçu realmente é o berço, né? É o berço de toda essas raízes, né? E interessante que Nova Iguaçu sempre teve uma presença marcante na questão da literatura na Baixada Fluminense, né? Nós sempre tivemos grandes expressões, né, e grandes atitudes em torno da questão da fomentação da literatura na nossa cidade, né? O meu caso vem até de Rui Afrânio Peixoto, né, que deu muitas possibilidades para a gente. E até o Jarbas Cordeiro, né? O cara criou a Cidade Perfume. E quando não nasce no município, vem morar aqui, né? Como Antônio Fraga, né? Então, isso é muito significativo, né? Vem morar na região, né? Passa por aqui, né? Exatamente. Como é o caso do Antônio Fraga, que até também... o próprio Rui Afrânio, que vem para cá exato. O Antônio Fraga tem uma história em Queimados, né? Também exato. muito Ainda notadamente. Era distrito de Nova Iguaçu, quando Queimados era Nova Iguaçu. Isso. Bom, Colinha, você é professor, né, que eu até acabei te chamando pelo nome mais de intimidade, né? Sim, mas a gente tem a oportunidade de estar junto há muito tempo, né, verdade, Miguel? A gente tem essa intimidade. A gente acha que se conhece há muito tempo, Com né? certeza. É verdade. Você é professor de português, certo? Você lidera um movimento, como você disse muito antes, da literatura na cidade há muitos anos, inclusive, mesmo quando o Belfort Roxo ainda pertencia, que você falou, o 4º distrito da cidade de Nova Iguaçu. Então, isso você tem um papel importante na formação, né, dos leitores, né? Como é que você vê esse teu trabalho? Como é que você transa incentiva esses jovens a se apaixonarem pela leitura? Na verdade, a gente hoje, consegue observar que há uns anos atrás era comum você dizer, as pessoas não leem. Hoje é prematuro você dizer que as pessoas não leem, porque você, em todos os locais, é fácil você flagrar, né, o conjunto da sociedade de olho no display do celular. De maneiras que as pessoas leem, elas não estão lendo, é uma coisa de qualidade, né? E o que a gente tenta oferecer enquanto artista da palavra? É justamente produzir uma leitura de qualidade. E hoje eu tenho desenvolvido um trabalho de contos, né? Eu tenho um livro publicado, Ironia do Destino, que é um livro de contos, e a gente faz parte então desse coletivo de contistas da cidade chamado Aleatórios, e lá a gente divulga o nosso trabalho. Agora, a pensar a questão da formação de leitores, eu acredito, como profissional da área, que o conto é justamente a alavanca da formação de leitores. Porque é onde você, através do texto curto, do texto sintetizado, você dá oportunidade ao indivíduo não só de ler sobre a sua própria realidade, a emoção que está em questão, que é o homem da Baixada Fluminense, como você também dá oportunidade àquela pessoa que está lendo de entender que ela também pode ser protagonista da sua própria história, através do texto curto. Então a gente acha que, pegando esse gancho, de que a sociedade hoje lê pouco, mas lê um texto sintético, que é o texto que está, sabe, armazenado dentro do display. Então a gente acha que o caminho hoje para divulgar a literatura, para formar novos leitores, passa pela questão da valorização do texto curto. Por isso a necessidade de desenvolver um trabalho em cima da questão do conto. A FENIG tem um programa, né, municipal de incentivo à leitura. Inclusive, nós temos uma sala de leitura no Top Shop, que lá nós, quinzenalmente, a gente faz a tarde de autógrafo lá com vários autores, e a gente tem incentivado muito. Né? Agora, recentemente, nós lançamos o concurso
do Antônio Fraga, né? o DNA nordestino. Nós entregamos os livros agora, foram escolhidos vários contos assim dos estudantes do EJA, sabe, excepcionalmente, foi muito acolhedor, muito revelador, Muduan, a gente saber que os jovens do EJA, né, que já são pessoas de uma idade já mais avançada, que não está mais na fase do ensino fundamental, de quanto eles se dedicaram para fazer aqueles contos lá e para a escola da nossa rede foi fundamental, foi muito importante esse evento. Então, esse programa, a gente tem tentado dar voz a esses nossos atores que às vezes têm muitas e muitas dificuldades de fazer suas publicações ou de fazer, dar divulgação aos seus trabalhos. E você, há muitos anos, vem à frente do movimento da Barraca da Poesia. Então, como é que você vê esse contexto desse projeto da FENIG? Sim, de leitura? Eu, antes de mais nada, quero agradecer a FENIG e pessoalmente ao presidente da FENIG, né, Miguel Ribeiro, pela oportunidade, até porque eu pessoalmente tive a oportunidade já de participar pelo projeto Livros para Voar, né, da FENIG, de 2 lançamentos de livro. O primeiro lançamento do livro meu foi um livro de contos, Ironia do Destino, como eu já coloquei anteriormente. E depois eu lancei um livro de poesias, Queima de Estoque. E que também eu tive o prazer, né, de ser agraciado por esse projeto da FENIG lá no Top Shop. Assim como o Grupo Aleatórios, ao qual nós fazemos parte, o poeta Moduan Matos também, em um conjunto que hoje reúne mais de 50 contistas, e nós já estamos partindo para o 4º livro, e os 2 anteriores foram lançados no projeto Livros para Voar. Então, o projeto Livros para Voar é uma iniciativa que contribui de forma marcante com a questão da literatura contemporânea no município de Nova Iguaçu. Só fazer um destaque aqui, Ana. Diferente do DNA nordestino, que nós dirigimos para a nossa rede municipal, este é aberto. Este é aberto a qualquer um dos que se inscreverem lá para apresentar. Tem as orientações na página da FENIG, está todas as orientações lá. O Prêmio Antônio Fraga, ele vai até o final de fevereiro, e as inscrições, então os escritores, eles podem, qualquer escritor de Nova Iguaçu acima dos 21 anos, ou escritora, pode escrever sobre o tema DNA iguaçuano, nas categorias conto ou poesia. E aí serão classificados os escritores, e a gente vai também produzir um livro. É verdade. Então, né, que bom, a gente está já convidando, né, que as pessoas vão lá, se inscrevam e participe, porque é uma maneira de agradecer a literatura, o movimento de literatura da nossa cidade, não é isso? Vale a pena a gente registrar uma aluna da EJA que participou do livro que foi editado. Segundo o relato do professor, ela não acreditava que ela tinha capacidade de escrever um texto. Um texto sobre aquele tema proposto. E ela achava que ela não queria escrever porque ela não tinha capacidade. O professor incentivou a escrita dela e falou: escreva, tente, que você é capaz. E ela achou que ela não tinha muita chance. Ela ficou surpreendida quando ela descobriu que ela tinha sido selecionada e foi uma das classificadas a participar, a vencedora nessa seleção do primeiro edital Antônio Fraga. Isso é muito significativo, que as pessoas às vezes acreditam que elas não podem, mas elas podem, né? É só querer estudar, ler, se preparar, que ela pode participar também. É verdade. Moduan, você, mais do que ninguém, sabe que a literatura ela é libertadora, né? E isso pode em qualquer nível, né? Em qualquer plano ela pode ser, né? Utilizado com esse propósito de libertar, olhar, ver o mundo de uma forma mais integral, mais dinâmico, né? Então isso provoca, né? Isso é muito bom. E aí, você por exemplo, já escrevia poesia com giz,
né, que é uma marca, né, que conhece o Muduan sabe, né, desse trabalho dele, na Sociedade das Lojas, né, que são trabalhos também que são conhecidos do Muduan, né, então olha só. E aí eu gostaria de saber de você, que relembrasse esses movimentos, que contasse um pouco pra gente, esses movimentos, sabe, que você se envolveu e como você expressou esse seu sentimento, esse seu conhecimento, sabe? É sempre bom estar se apropriando desses conhecimentos, né? Essa história. Você começou muito bem falando, né, que tem a ver também com o próprio Antônio Fraga, porque o Fraga participou de muitas coisas dentro da literatura de Nova Iguaçu, né? E ele faleceu aqui em Austin. E ele fala, o próprio Fraga fala que o importante é a palavra. E dentro da palavra está você. Você não precisa colocar o eu, ou o pessoal, ou o confessional antes da palavra. A palavra diz quem você é. E isso é uma coisa muito bacana. Eu estava lendo o Fraga agora, personagem de si mesmo, que é até da Maria Célia, que é a tese dela de doutorado na PUC que ela fez. Eu tenho um livro lá. Se vocês quiserem, eu tenho duplicado lá e posso passar para vocês. Então isso é muito importante. É saber o conteúdo de cada palavra e saber como ela é colocada. Independente disso, essa palavra, se você a tiver, também não deve ficar guardada que nem um poema engavetado. Aí é o outro lado da palavra, o lado social. Isso deve estar na rua, isso deve ir para a rua. Por isso que tempos atrás a gente desengavetou os poemas e passou para as portas das lojas, né? Para fazer um movimento que outras pessoas pudessem também participar ou ler. Porque não adianta botar um poema no bolso. E às vezes não tem condições de fazer o livro, né? O mais importante é que eles estejam em algum lugar para todo mundo ver. Então, por isso a importância da literatura, do conteúdo, do domínio da palavra, que, no caso da interpretação. Eu acho que tudo é um movimento. E a leitura, né, que é fundamental. A gente falou sobre essa questão da poesia no giz, né? E é curioso que, assim, você escreve e apaga, né? Isso, porque ela transitou ali, deixou uma mensagem, aí choveu, molhou, lavou, apagou, volta a se escrever alguma outra coisa, né? É como se fosse um quadro mesmo da vida, que aqueles conhecimentos da escola que são escritos no quadro negro, eles não se apagam nunca, né? Eles ficam na sua memória, né? As pessoas falam assim, mas eu não aprendi nada. Aprendeu, alguma coisa você aprendeu e você guardou aquilo como uma marca. E tem uma coisa ali escrita que diz muita coisa para mim, né? E a gente está falando de conhecimento que é tão fundamental, né? Porque hoje em dia o ensino ele é uma coisa trans, né? Ele transita por várias coisas, né? Se a gente pegar a matemática, né, que a gente tem até o Brincando com a Matemática lá na FENIG, né, numa ação nossa, a matemática era tudo, a matemática está na arquitetura, inclusive para editar um livro você precisa da matemática, porque tem a diagramação. E a gente tem que desmistificar o que representa, o que é a matemática, né, porque quem é que não é matemático, né? Quem não é matemático, né? A matemática faz parte do universo mental claro, da faz nossa parte sociedade. Mais uma vez eu volto ao Fraga. O Fraga falou que matemática estava em tudo. Inclusive ele também era matemático, né? Fascinante, né? Essa junção de coisas e que as letras estão sempre ali também presentes. Agora uma pergunta para os dois, né? Qual a importância da produção literária atual de Nova Iguaçu? Porque a cidade de Nova Iguaçu é uma cidade com muitas pessoas escrevendo, né? E existem vários movimentos. A gente tem o Sarau Prata Prosa e Poesia, que é um movimento, né, que é bastante numeroso em Nova Iguaçu, com muitos membros. Tem o Sarau Poetas e Afins, tem os contistas, os aleatórios, e no passado a gente teve o Caco de Vidro, que foi um movimento, né, do Caco de Vidro que você fez parte, e teve o Desmaio Público, né, que até num podcast aqui o
o Daniel Guerra mencionou, né, essa história do desmaio público, né, de uma pessoa que desmaiou. Eu, se não me engano, foi no Daniel Sbar que ele relatou, né, e aí o desmaio público virou um movimento, né. Daniel Sbar que também foi um espaço cultural da cidade de Nova Iguaçu. Assim, ainda tem o compulsivo, que é do Enraizados, outro sarau também. Outro sarau, de Nova importante. Iguaçu, que é super importante, né? E, assim, quem inventou o desmaio foi o César Rai. Mas foi em cima do Eudes Pestana, que é o outro que inventou também o desmaio. Eles eram os editores, né? Porque o Eudes falava que se ele não comesse uma certa hora, ele desmaiava. Aí isso acontecia. Aí o Sacada, César né? usou Sacada. isso para poder colocar Só como que desmaio tanta criatividade, né? E isso aconteceu muito também. Claro que o Daniel Sbar tem a ver, porque os primeiros fanzines que foram distribuídos lá. Lá virou o QG, né? E tinha uma pessoa lá, era a Helena Pecoroni, o nome dela, gente boa, amiga nossa, que ela também desmaiava. E era muito amiga, né? E ficou essa junção de desmaio com Helena, com Eudes Pestana, com fanzine, e assim foi levando. E até hoje ainda está aí, tem mais de 30 anos isso. Né? Porque agora ele é mais virtual, o desmaio, mas ele continua. Legal. Importante registrar que o Daniel Sbar foi um bar, né, estabelecido ali na Praça Santos Dumont, e que virou um ponto de encontro de intelectuais, não só de Nova Iguaçu, não só da Baixada, como de todo o Rio de Janeiro, em grandes encontros musicais, literários, artísticos, no Daniel Sbar, que faz parte aí da história de Nova Iguaçu. Quem viveu, viveu. Colinha, e você falando do sarau dos poetas e também do Aleatórios, né? Hoje, qual é a importância de reunir essas pessoas nesses grupos, se manter todo mundo junto, integrado, atuando? Uma curiosidade para os dois, né? O que rola nessas reuniões aí de vocês? Ah, me disse eu fui, viu? Ah, é? Quase que eu queria ser poeta. O Miguel sempre vai nos lançamentos, está sempre acompanhando. O que a gente vê é que a literatura na Baixada Fluminense, precisamente Nova Iguaçu, ela tem características que lhe fazem singular no que tange a própria estrutura da literatura brasileira hoje, não é? Nova Iguaçu, ele tem características literárias que são frutos justamente do registro da emoção desse povo, né? Que o artista da palavra procura fazer isso através da poesia, do conto, do romance. E é justamente essa questão de nós termos características singulares e de estarmos organizados já há muito tempo em torno de uma literatura que registra a emoção do homem da região, que hoje a gente já tem a perspectiva de ter uma escola literária que defenda a literatura na Baixada Fluminense como uma característica singular dentro da estrutura da história da literatura brasileira e, precisamente, a literatura do Rio de Janeiro. Muitos esforços têm sido feitos para a melhoria da leitura e a escrita, e que é desafio, né? E a gente sabe que sempre precisamos fazer mais. Nunca é de menos, né? Nunca é demais. Sim. A gente tem sim que investir mesmo, porque é aí que vai fazer a diferença, nesses investimentos. É a gente fazer a pessoa se convencer da importância dele estar lendo, escrevendo, e sabendo, conhecendo, que vai ser a diferença no dia de amanhã. E a redação, aplicada com concurso público, tudo isso é utilizado. Se você não tivesse esse conhecimento, como você ia fazer uma redação, fazer um concurso público? Não tem chance, sem chance. Quem não gosta de ler não pode fazer concurso público, né? Nada que exija escrever e leitura. E o que você recomendaria aos jovens para ser, didaticamente, o que você recomendaria aos jovens para se apaixonar, para gostar,
como ele começar. Você ainda agora falou dos contos. Sim. É uma maneira de você iniciar e incentivar, não é isso? Perfeitamente. Então, Na verdade... Não só aos jovens, como também aos mais velhos. claro, Sim, claro. o conjunto da sociedade, Claro, né? claro. Nunca é tarde, né? Nunca para para começar. Exato. Porque, na verdade, eu acho que o mais importante da questão da leitura e da escrita é você dar oportunidade ao indivíduo de estar registrando a história das suas emoções. Porque quando você vai falar da história de um povo, da memória, você está contando a história da sociedade. Mas se você vai querer registrar e entender como o homem se comportava emocionalmente naquele veículo de tempo, vai ser a arte, e no caso a literatura de forma escrita, que vai poder registrar isso. Registra a emoção da evolução do homem no seu veículo de tempo. Então a Ana falava uma coisa aqui interessante sobre uma aluna que foi despertada a autoestima dela a partir da questão da construção do texto, da leitura. E esse fato, para nós, hoje no movimento de literatura, é um fato importantíssimo, porque a nossa intenção é fomentar a formação de novos escritores, dando oportunidade ao indivíduo, como professor de português, de literatura, eu acredito que no momento em que você produz o texto, registra suas emoções, você quer ser lido. E para que você melhore a qualidade do teu registro gráfico, é necessário que você leia. Então, a gente acredita que uma perspectiva de formação de leitores passa pela construção da identidade textual. Porque cada indivíduo tem uma identidade textual. O meu texto ele vai registrar as minhas emoções e as minhas experiências anteriores de aprendizagem, como qualquer outra pessoa aqui dessa sala que for produzir um texto. Então, caminhar para a questão de desenvolver um trabalho de formação de leitores passa pela questão da autoestima, de dar condições ao indivíduo de ter conhecimento dos seus direitos e seus deveres como cidadão. Das suas Entendeu? capacidades. Perfeitamente. Uma das falas aqui do Mudoan, ele registrou uma questão que a palavra, né? A palavra diz tudo, não precisa você ficar inventando conversa fiada, porque a palavra revela a tua personalidade, seu compromisso, seus valores. Tem uma história em rede social engraçada, né? Que é o textão, né? Aquele textão lá no Facebook, a pessoa coloca um monte de coisa escrita e tal. Como é que você pode escrever sem viajar na maionese? É uma coisa simples e fácil, né? E está no dia a dia da gente, não tem como. Se você pegar uma bula de remédio, ali dá para começar uma redação. Uma vista de um ônibus, uma mercadoria que se compra e que tem que ler lá para saber se tem muito sódio, pouco sódio. Tudo isso tem a ver para fazer uma boa redação. Nelson né? Rodrigues falou, leia tudo, Isso. até a bula de remédio. Isso. É a melhor coisa que tem. Agora, é claro, né? Ler e concatenar, fazer com que aquilo ali seja inserido na sua forma de leitura. Então, desde o momento que você insere aquela palavra e você dá o sentido dela e faz uma sequência, você começa a redigir uma coisa. Então, existem regras, não tem como fugir às regras, né? Mas aí, é claro que um professor de literatura vai dizer melhor que um escritor, né? Porque eu sou escritor e historiador e não tenho isso bem dominado, mas em questão do senso da redação e da escrita eu tenho, então dá para dizer sobre isso. E como historiador, muita pesquisa também é importante na hora de fazer um texto, dependendo do texto. A gente tem que se situar, não tem como, né? Até para nascer a gente se situa. Então dali a gente começa, né? Os patamares, né? O tricolor. Os patamares. Nós né? agora estamos no outro patamar alto. Outro patamar. outro patamar. Segundo Bruno Henrique, o Fluminense está em outro patamar. É verdade. Então, a gente sabe disso, né? Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que ir galgando, né? É isso. Então é isso. Agora a gente vai mostrar umas imagens aí dos eventos que a gente fez, que teve a participação do Moduan e também do ID Campos, né? A gente pode começar pelo Moduan, que é um evento do ano passado, da FLINE, da Festa Literária de Nova Iguaçu. E aí o Moduan declamou uma poesia. Vamos ver essas imagens?
da música foi até o Heitor Lima. É assim: você se fez minha querida, sonho bonito e feliz, revirou a minha vida e me viu por um triz. Deixou a porta entreaberta e eu pude ver uma luz. E o amanhã foi um atalho onde tudo conduz. Tive um pedaço do sol, luz e calor, energia no meu canto e muito amor. Quando eu tiver que partir, sei, já é certo a dor. Mas vem, meu anjo, vem, poesia, ver onde estou. É a letra de poeta. Está o Breguelé ali, está o Querques. O Thiago Querques, o Breguelé, Lirian Tabosa. Esse é um dos livros, né, do Moduana. Esse aí foi em cima do Desmaio Público. Quando o Desmaio Público, em 97, quando ultrapassou a 100 poetas da Baixada Fluminense dentro do Desmaio Público, aí eu falei, vou compilar. Esse eu tenho. Esse aí é o concreto visual. Eu já estou com 27 livros publicados e 3 praticamente publicados, mas eu não posso lançar ainda. Aguardamos ansiosamente. Claro. E também a gente tem aí a participação do Ide Campos no Livros para Voar. Tem imagem aí da nossa sala de leitura FENIG, olha, lá no Top Shopping, está no 3º piso do Top Shopping. Quinzenalmente tem tardes de autógrafos lá, tem palestras também, e aí é o lançamento do Aleatórios do livro Os 10 Mandamentos. Quem está nessa foto aí, Ide Campos? Charlene França. Eu, Carlos Mendes, Edijan E o nosso querido Lafayette Suzano. Isso aí, o Edijan CS. Uhum. E aí o Ironia do Destino. Livro de contos, inclusive, que foi produzido vocês podem ver ele pela Trace Texto, que é uma editora, né, independente de Nova Iguaçu, né, que tem o poeta Moduan Matos e a poeta Sil à frente, né, e que foi importantíssimo, inclusive, para a publicação dos meus trabalhos. Os 2 livros que eu tenho. Tem esse daí. Esse daí já é a 2ª edição, porque a primeira edição, inclusive, foi feita por eles. Uhum. E a 2ª edição, essa está disponível na Amazon. Já é a 2ª edição. É virtual. Essa daí, mas tem física também. Tem. A física foi produzida pela Trace Texto e essa aí é a versão digital dela. Do livro Queima de Estoque, Poesias. Alguns dos muitos aí que vocês nos presenteiam, né, Miguel? Gente, olha só, que papo agradável, né? Que bom, né? Esse alimentar de conhecimento, né? Que não faz bem para a alma, né, Ana? A gente sai mais leve aqui dessa conversa e... Depois de um dia intenso, que ainda não terminou, né? Mas aqui, nós queremos aqui, em nome da FENIG, né, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, e do nosso município, do nosso prefeito Rogério Lisboa, que tem nos dado todo apoio para a gente desenvolver o trabalho na nossa fundação. Agradecer imensamente todas essas contribuições que você tem dado para a nossa literatura, o incentivo à leitura da nossa cidade. E queremos deixar aqui vocês fazerem, agradecer o convite que nós fizemos a vocês, que aceitaram vir participar deste momento conosco, deste podcast. Com certeza nós estaremos lembrando dele em outras e outras ocasiões, que essa é a nossa intenção, né, Ana? Exatamente. Ter essa memória. No Festival de Artes a gente vai ter o circuito de sarau. Então vamos ter aí um espaço dedicado dentro do Festival de Artes à literatura de Nova Iguaçu. É verdade. E aí eu queria aqui deixar vocês para fazerem as suas considerações finais. Sim. Bom, eu estava conversando com o Marcos Monteiro, que é o secretário de Cultura de Nova Iguaçu. Eu falei, Marcos, a gente, enquanto escritor, só tem a agradecer, porque o movimento está cada vez maior, né? E cada vez a gente vê que tem mais pessoas participando e também tem um retorno. No caso da FENIG, com o Miguel, do Marcos com a cultura e do Rogério Lisboa, diretamente, porque a gente vê uma efervescência. Não é? E um retorno também para alguns que estavam, inclusive, esquecidos, né? Dentro da literatura e dentro do circuito. Então, só agradecimentos, principalmente a FENIG aí, com essas
portas abertas. E aí a gente quer saber também das agendas aí, o que nós temos assim para ir para frente, se vai lançar livro, o que nós vamos ler. Está chegando a hora. Pois é, eu consegui, através da lei Paulo Gustavo, se eu não me engano, eu fui um dos contemplados. Então esse Os sairá pela lei Paulo Gustavo. Mas eu tenho um também que é para o Estado, que é todo o Rio de janeiro a janeiro, que fala sobre os 82 municípios da Baixada. Os 92. 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. E tem um outro também chamado Nem Só Tudo Será de Uma Vez. E se, o nome é E se, né? Então todo poema no livro tem e se, mas claro que não está lá e se repetido, né? Tem, imaginação. Aí, é uma pergunta com uma resposta dentro do próprio poema. Então, isso é mais para concurso. Pode ser nacional ou internacional. O que der, tá bom. E qualquer retorno que venha, vem bem, porque eu posso ficar lá como pré-classificado, ou então, coisas assim, né? Mas para mim é uma coisa legal, que eu vou vendo qual é a minha capacidade literária em relação a isso. Qual é a capacidade literária do Modoa Matos, hein, Com 20 gente? e tantos títulos. Vamos subir nos papos. São 26 títulos publicados, né? São 27, mas quando falo 27, também tem organização. Eu organizo o livro. Organizei o do Vanderlei, que eu considero, Vanderlei Marins, falecido, e organizei agora o do Dejaí Esteves, né, que está vivo, mas se deixasse por conta dele, não saía do manuscrito. Entendi. Colinha sabe disso, né? Inclusive o Colinha também apoiou. Mas a organização, como é minha, eu considero até que eu tenha feito, porque fui eu, mas tem a Sil que fez a compilação toda no computador, e os apoios, porque senão o livro não sairia. Ainda E você? bom nessa parceria dos autores, né? E você, de Campos? Bom, eu tive, nos últimos anos, passei por momentos assim angustiantes da minha vida, então eu vivenciei a morte muito de perto. Eu recentemente perdi minha mãe, e tem 2 anos, e a minha cunhada foi embora tem 1 ano, deixando o meu único sobrinho órfão. Então essas emoções me levaram também à contextualização da pandemia que nós tivemos, né? Eu estou com um livro no prelo, que é um livro de contos, Sorrindo do Fim, que é justamente um questionamento sobre a trajetória da vida numa morte tão evidente e que a gente vive morrendo a cada dia. Então a intenção do livro é, de forma irônica, fazer a gente aceitar essa questão que é factual a todas as pessoas. Então, vocês podem aguardar na sequência o livro Sorrindo do Fim, um livro de contos e de campos. E eu também não vou perder a oportunidade de fazer também uma chamada aqui, que no dia 2 de março, na Casa de Cultura, nós teremos o lançamento do 4º livro de contos do Grupo Aleatórios, do livro de contos do Grupo Aleatórios, do Coletivo de Contistas. E esse livro, no dia 2 de março, às 18 horas, estará sendo lançado lá na Casa de Cultura. E nós esperamos que a presença de todos. E desde já estou agradecendo a FENIG, a gente sabe que vai poder contar com a FENIG nesse lançamento. E qual o título desse livro, do Aleatórios? Ah, sim, muito bem. A pergunta é pertinente. Muito obrigado, Ana. O nome do livro é Retrovisor, que ele acompanha a história do Grupo Aleatórios. O Grupo Aleatórios já tem 4 anos, né? Vai para o 5º ano de existência. E esse livro é uma retrospectiva dos temas que foram abordados diante dessa trajetória da história do Coletivo Aleatórios de Contistas. Bom, parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado, a gente que lhe agradece a presença. presença. Queria lembrar uma coisa que eu esqueci, é que nós fomos
enquanto poetas e afins, nós fomos contemplados pelo governo do Estado no ano de 2023. Então, a gente colocou 6 eventos na rua, com poetas da cidade e poetas de fora. Foram 15 pessoas participando. 2 músicos e 13 poetas, se eu não me engano. Até teve mais músicos, teve a Inês, o William, né? Teve o Luiz Cantalice também que participou. Então a gente fez um apanhado. E corremos pelo menos 4 escolas públicas com esse projeto. Então a gente só tem a agradecer mesmo. É isso aí. A gente fica feliz, né, de saber que na nossa cidade tem esse movimento, tem pessoas como você e tantos outros, né? E essa é a intenção da Fundação, através desse canal aqui, desse podcast, está dialogando para levar a nossa cidade. Eu tenho costume de dizer, de Campos, de Modônia, que é o seguinte: a gente só vai cuidar, né, assim, da nossa cidade, amar a nossa cidade, se nós conhecermos a nossa cidade. Então, à medida que nós conhecemos a nossa cidade, a gente passa a gostar da nossa cidade, a amar a nossa cidade, nós vamos cuidar da nossa cidade. É isso aí. Então a gente aproveita, né? Já que a gente vai cuidar e que vocês falaram tanta coisa bonita, né? Inclusive sobre essa questão da temática, né? Da vida, né? A gente vai aqui dar as mãos, né? Que a gente sempre que encerra, a gente dá as mãos aqui nessa corrente de força. Isso aí. Mesmo, energizando e trazendo assim bons pensamentos, né, Miguel? Isso aí. E mostrando que a gente está unido, né, pelas coisas boas, né, pensando no bem comum, pensando na literatura, no conhecimento, né, incentivando a leitura, a escrita, não é, Miguel? Isso aí, Ana. E a gente vai encerrando aqui o nosso podcast, né? A gente agradece a presença do Ide Campos e do Moduan Matos, nosso presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, conduzindo aqui a mesa e essa conversa excelente. Lembrando que esse podcast vai estar disponível no canal da FENIG no YouTube e também em áudio no Spotify e nas outras plataformas de áudio, para quem quiser também acompanhar em áudio essa conversa. Então vai estar em todas as plataformas possíveis para vocês assistirem e guardarem esse momento, que é um momento de registro de coisas importantes que estão acontecendo, né? Porque Nova Iguaçu está sempre em movimento. Muito obrigada. Que venham outros literatas e poetas para essa mesa. Isso mesmo. Muitas edições vêm aí, com muita coisa boa. E pedir que a gente torcer para que a gente tenha a oportunidade de mais adiante termos uma gestão tão comprometida como a gente vem tendo, né, nesses últimos anos, né? Agradecer especialmente ao nosso querido presidente da FENIG aqui, o Miguel Ribeiro. Obrigado. É isso aí, gente. A gente volta com muita novidade para vocês no podcast da FENIG.